Muito bom dia para você que nos assiste nessa manhã abençoada de sexta-feira e que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que transcende todas as coisas, possa encontrar o seu e o meu coração nessa manhã abençoada. E é com muita alegria que a gente está dando sequência ao quarto, também ao último vídeo, e a gente está refletindo sobre a série Os Escolhidos Não Têm Escolha. Meu irmão, minha irmã, que semana poderosa, nós temos que agradecer muito ao Senhor por essas mensagens maravilhosas que Ele colocou no nosso coração durante essa semana. E nós falamos sobre muita coisa durante os vídeos dessa semana. Na terça nós falamos sobre o chamado que antecede o nosso nascimento, é o chamado que a gente recebe no nosso coração. Jesus, Ele crava no nosso coração o DNA dele, não tem caminho, não tem decisão da nossa parte, não tem queda que possa mudar essa identidade que nós temos no Senhor. Nós fomos feitos por Ele e nós fomos feitos para Ele, e não tem como mudar isso, independente do foco que nós vamos dar durante a nossa caminhada cristã. Na quarta-feira nós falamos que um coração entregue ao Senhor, muitas vezes ele é recebido por vários atrativos pelo mundo, mas não tem nada nesse mundo, poder, fama, dinheiro, posses, nada que possa substituir o amor de Deus por nós, e não tem como substituir, preencher o vazio que existe no nosso coração com coisas do mundo. Ontem nós falamos a respeito de cair a ficha, quando a gente entende no profundo quem Jesus Cristo é, aquilo que Ele fez por nós, Ele se entregou por nós, Ele morreu por nós na cruz, Ele carregou sobre si, sobre os seus ombros, todos os pecados da humanidade. E quando a gente entende isso, meu irmão, minha irmã, uma grande transformação, ela ocorre no nosso coração e nada é mais como antigamente, é tudo novo, tudo se faz novo, o novo se faz dentro da nossa vida. E hoje nós vamos falar sobre a promessa que sustenta tudo isso, meu irmão, minha irmã. Eu posso dizer para você, e você provavelmente vai concordar com o mundo, quando nós decidimos pelo Senhor, nós estamos indo na contramão do mundo. E nós sabemos que essa decisão ela traz um custo real, Jesus também sabe disso. Nós temos aí, depois da decisão de seguir o Senhor, dias difíceis, tempos complexos, nós temos tempestades, nós temos perdas, e muitas vezes a gente pensa, poxa, minha vida antes de decidir pelo Senhor parecia ser melhor, mas nós vamos entender, meu irmão, minha irmã, que é exatamente o contrário. É nos tempos difíceis que a nossa fé é provada, que nós entendemos realmente que o Senhor está no controle de todas as coisas, Ele sabe de tudo e o que Ele está fazendo é o melhor para a nossa vida. Diante disso, eu quero te convidar, porque nós vamos refletir aqui no livro de Jeremias, é o capítulo 29, nos versículos 10 ao versículo 14. Essa palavra tem uma promessa para a minha vida aqui, para a minha família, então ela é muito especial para mim. E ela diz o seguinte: porque assim diz o Senhor, quando estiverem completos os 70 anos de Babilônia, eu vos visitarei e cumprirei a minha boa palavra a vosso respeito, trazendo-vos de volta a este lugar. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então vós me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, farei voltar os vossos cativos, e vos congregarei de todas as nações, e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e vos farei voltar ao lugar de onde vos transportei. Glória a Deus por isso, meu irmão, minha irmã. Esse texto aqui ele foi escrito, só para a gente poder entender o contexto. Israel estava no exílio babilônico, o povo estava longe de casa, longe do templo, longe de tudo, longe da cultura, de tudo aquilo que eles consideravam normal, daquilo que eles tinham por experiência. E nesse exato contexto de perda, de distância, de dor, Deus mandou a carta, uma mensagem que, quando a gente escuta na primeira vez, talvez seja difícil da gente entender. Olha o que Deus fala. Eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal. E aqui a gente pode tentar interpretar. O povo estava no exílio, tinha perdido tudo, estava ali sofrendo, e como que eles podem perceber que o Senhor tem planos de paz e de futuro para eles, meu irmão, minha irmã, e aqui nós vamos entender algo poderoso, porque o sofrimento, ele faz parte da caminhada com o Senhor, ele faz parte do plano de Deus. O sofrimento nunca vai contra o plano de Deus, faz parte deles. E aqui que nós escolhidos, nós precisamos entender.
Ir na contramão do mundo, meu irmão, minha irmã, tem um preço. Decidir por Jesus, quando o mundo oferece atalhos, brilhos, a gente falou disso durante a semana toda, que é tudo muito confortável, tem um custo. Ser sal e luz numa geração que prefere a escuridão, que prefere as trevas, tem um peso muito grande. Mas Deus diz para nós, isso aqui é maravilhoso, eu sei, eu vejo, eu estou no exílio juntamente com vocês. E os meus planos para você são de paz e não de mal, para dar a você um futuro e uma esperança. E aqui, meu irmão, minha irmã, a gente não está falando de futuro genérico, futuro específico que Ele colocou no nosso coração muito antes da gente nascer. E a gente falou sobre isso na terça-feira, lá no ventre das nossas mães. Esse é o DNA que tem dentro do nosso coração. E Deus está falando aqui de uma esperança, não é uma esperança vaga, é a esperança real que nasce de quem confia num Deus que conhece o fim desde o princípio e que nunca, em nenhum momento, desviou os olhos de mim e de você, meu irmão, minha irmã. E tem algo aqui no verso 13 que eu gostaria de completar essa primeira parte da reflexão, que entrega uma condição aqui que, na minha visão, não é mérito, é postura, posicionamento. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. E aqui, meu irmão, minha irmã, quando eu falo de posicionamento, de postura, eu estou falando de todo o coração. Aqui não estou falando da metade, não com que sobrar depois aquilo que a gente dedicar ao mundo, mas de todo o coração. É quem busca sim, é que acha. E quem acha, entende que o melhor ainda está por vir. Pega essa mensagem, meu irmão, minha irmã, que essa mensagem é muito poderosa que o Senhor tem aqui para nós. Pensa num atleta que passou anos em treinos duros, sacrificando o lazer, o conforto, a segurança ali do seu lar, o seu tempo. Enquanto os amigos viajavam, ele treinava. Enquanto o mundo se divertia, ele se preparava. E chegou o dia da competição e, obviamente, o resultado ele subiu ao pódio. O sacrifício do caminho não negou a vitória. Preparou essa vida para essa vitória, para ela. O escolhido que vai na contramão do mundo, ele não está perdendo tempo, ele está sendo preparado para algo que só quem foi chamado desde o vento pode conseguir chegar. E o melhor, meu irmão, minha irmã, para mim e para a sua vida ainda está por vir, não importa o que você está vivendo, as dificuldades, as tempestades, as batalhas, não importa, tem algo que Jesus já escreveu a seu respeito, a gente precisa acreditar. Não são essas dificuldades que vão trazer o tônus daquilo que vai acontecendo na nossa vida, mas aquilo que Deus está fazendo. Muitas vezes a gente acredita que a nossa vida está fora do controle de Deus. Eu acabei de viver agora batalhas espirituais de uma forma muito forte. Inclusive, na sexta-feira da semana passada, eu tive um sonho e eu tive um ataque espiritual claro durante o sonho. Eu clamava ao Senhor, ajoelhado, e eu acordei desse pesadelo, vamos assim dizer, todo arrepiado, clamando ao Senhor, e fui orar às 4 da manhã, isso foi de sexta para sábado, e eu cheguei ao Senhor, eu te agradeço, em momento nenhum eu tive medo, pelo contrário, confiança no Senhor, nessa caminhada que Ele está do nosso lado. Ou seja, essas batalhas virão, elas virão para poder tentar nos derrubar, mas meu irmão e minha irmã, pode dizer para você que Deus tem planos de paz, de prosperidade, um futuro de esperança para mim e para você. Então posso afirmar para você, pega essa chave nessa manhã, o melhor ainda está por vir na sua e na minha vida. Diante de tudo isso, eu gostaria de perguntar para você duas coisas. Em qual área da sua caminhada você tem confundido o sofrimento do processo com o abandono de Deus? Muitas vezes nós acreditamos que diante do sofrimento que Deus ele não está sensível àquilo que nós estamos vivendo. E o que muda na sua perspectiva ao saber que os pensamentos de Deus para você são pensamentos de paz, mesmo no meio dessas tempestades, dessas dificuldades que nós estamos vivendo, Deus tem o melhor para mim e para você, meu irmão e minha irmã. Sendo assim, ao longo dessa semana, nós caminhamos juntos aqui por esses fundamentos de um chamado que não tem volta mais. Fomos chamados antes de nascer e nada que nós possamos fazer, decisões que nós possamos tomar, nada pode apagar essa identidade que Deus colocou no nosso coração dentro do DNA. Nós vimos que quando Jesus ele vale mais do que tudo, a escolha de segui-lo deixa de ser um sacrifício. Entendemos que quando a ficha cai, o coração não quer mais ser escolha e hoje nós recebemos a promessa que sustenta tudo. Os pensamentos de Deus para mim e para você são de paz e não de mal. Meu irmão, minha irmã, os escolhidos não têm escolha. Eles foram chamados
antes de nascer. Foram encontrados pela graça quando comiam comida de porcos, como o filho pródigo. Foram restaurados quando parecia que tudo estava perdido. Foram libertados quando estavam completamente cativos e foram trazidos à vida quando estavam em morte. Meu irmão, minha irmã, eu posso dizer para você isso aqui por experiência própria. E a gente não troca nada disso por nada que o mundo possa oferecer. Porque nós vimos, e quem viu, meu irmão, minha irmã, não tem escolha mais, não tem como voltar atrás mais. Nós vimos o próprio Cristo, nós sentimos, nós nos relacionamos com Ele, e como retroceder? Como olhar com o arado nas mãos, olhar para trás? Agora nós temos que caminhar, meu irmão, minha irmã, porque nós somos escolhidos que não tem escolha. E para ser bem honesto, nós também não queremos ser escolha, porque a nossa escolha foi o próprio Jesus Cristo, e nós seguimos debaixo das suas orientações, daquilo que Ele tem para nós. Queria te agradecer muito por essa caminhada durante essa semana. Se essas mensagens tocaram o seu coração, gostaria de convidar para uma mensagem final, uma oração que nós vamos fazer juntos aqui, para o Senhor continuar falando no nosso coração e fechar, nos ajudar nessa conclusão daquilo que nós precisamos fazer a partir de agora. Senhor Deus, eu quero te agradecer muito pela sua presença, te agradecer por todas essas inspirações, por esse canal, pela minha vida, pela minha saúde também, Senhor, que eu tenho que agradecer muito pela oportunidade de estar aqui, vivo, caminhando junto com esses meus irmãos e irmãs. Mas hoje, Senhor, eu quero agradecer, especialmente também orar pela vida desse meu irmão, dessa minha irmã que aqui estão. Senhor, obrigado por todos os seus pensamentos de paz a nosso respeito, mesmo quando a gente não consegue enxergar isso em turbulências, em momentos difíceis, que nós não confundamos o sofrimento desses processos com abandono da sua parte. Não existe abandono, o seu pai que está nos esperando no horizonte, esperando o filho pródigo. Que nós possamos buscar o Senhor de todo o nosso coração, que nós possamos te encontrar em cada etapa desse caminho, que a gente sabe que é um caminho longo. Obrigado, Senhor Jesus, porque o futuro e a esperança que o Senhor preparou para nós não depende das nossas forças, da nossa perfeição, mas é pura graça que vem de Ti. Que nós possamos confiar completamente no Seu plano, mesmo quando o caminho ele está completamente na contramão do mundo, e nós temos consciência disso. Que nós possamos ser, Senhor, sal e luz desse mundo, cumprindo exatamente o propósito para o qual nós fomos chamados antes de nascer. E, Senhor, aquilo que o Senhor tem de melhor para nós, Senhor Jesus, que possa se cumprir, mas no seu tempo, da forma que o Senhor quer, debaixo dos seus processos e da sua transformação. Eu queria afirmar nessa manhã, Senhor Jesus, que eu tenho muito orgulho de ser um escolhido que não tem escolha, e eu não gostaria de ter escolha, porque eu escolhi por Ti, Senhor Jesus, e essa escolha é para sempre. Eu quero viver ao seu lado, não tenho nada que eu tenha mais orgulho dessa decisão de ter tomado, essa decisão de caminhar contigo. É isso que eu te peço, Senhor Jesus, também te agradeço em seu nome. Meu irmão, minha irmã, quero agradecer muito a sua presença aqui no canal. É uma honra estar com você aqui. Se essa mensagem alcançou o seu coração, Jesus a utilizou para poder falar com você, não deixe de curtir, compartilhar, comentar, se inscrever no canal, ativar o sininho. É dessa forma que você também estará evangelizando e certamente da mesma forma que essa mensagem alcançou os nossos corações, alcançará também outros corações. Que você tenha uma sexta-feira abençoada, iluminada, um fim de semana maravilhoso, curta bastante sua família. Se Deus quiser, a gente se vê na próxima terça com uma nova série de vídeos. E é isso, meu irmão, minha irmã, que interessa. Um grande abraço, fazer as vontades de Deus sempre. Até mais, bom fim de semana. Até mais.